Segundo o filósofo Aristóteles, o homem é o único animal que ri. E aí o Bergson complementou dizendo que ele é o único animal que ri e que faz os outros rirem. O riso e o humor é um fenômeno que está presente em vários âmbitos da nossa vida. Hoje nós vamos bater um papo sobre os limites do humor. Existe essa coisa de certo e errado na elaboração de uma piada? A ética cabe dentro do campo do humorista? É isso que a gente vai debater um pouquinho. E aí é uma honra estar aqui com esses dois amigos, pessoas que eu admiro demais, o Juninho Brandão e o Samuel Belmonte. E eu queria pedir que eles se apresentassem, falassem um pouquinho deles. Quer começar, Samuel? Pode ser. Há quem diga que não, mas vamos lá. Eu sou Samuel Belmonte, comediante, pai, ex-pregador evangélico e, enfim, acho que minha presença é produtor, né? Faço algum... Certo. A maioria dos programas humorísticos mais populares no Brasil sempre fizeram piadas com o viés de ridicularizar e também ofender, às vezes, né, muitas vezes, os grupos minoritários, gays, pessoas pobres, negros, a mulher gorda e a pessoa com deficiência também. Então, isso tem sido uma vertente, uma realidade na nossa produção humorística brasileira. E aí eu acredito que esse tipo de humor acaba reproduzindo a desigualdade social e reproduzindo também as relações hierárquicas da sociedade. Então, é um tipo de humor que mantém a sociedade do jeito que ela é, com a sua desigualdade, com a sua hierarquia, e acaba... Então, a gente percebe que o humor também está muito relacionado com as estruturas de poder, né? O humor é uma arma também para garantir a manutenção da sociedade do jeito que ela está. E aí eu percebo que existe uma vanguarda aí, existe um grupo de comediantes, principalmente nesse momento da contemporaneidade, que caminha no sentido oposto a esse, né? Que constrói uma narrativa muito diferente dessa, trazendo piadas que fazem com que as pessoas reflitam sobre a sua condição social e também faz com que a sociedade enxergue coisas que antes estavam ali e ninguém falava sobre aquilo. Então, é um tipo de humor que carrega também um potencial político e de crítica social. E aí é interessante ver como que esse humor, às vezes, incomoda muitas pessoas que têm poder. Por quê? Porque essas piadas acabam atingindo os grupos mais favorecidos, né? Os grupos privilegiados. E aí, quando essas pessoas se veem no papel de ridículo, no papel de centro ali da comicidade, isso acaba gerando um incômodo muito grande, né? E eu queria saber se isso já aconteceu com vocês, de pessoas reclamarem, falarem coisas sobre a piada que vocês fazem. Eu sei que o humor baiano, ele tem muito essa característica de ir contra a corrente, né? De ir justamente contra essa narrativa que reproduz as desigualdades sociais. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Fazemos piadas pesadas, sim, né? Temos piadas pesadas em nosso meio, mas a gente procura ter esse cuidado realmente de estar sempre não tentando tocar nessa esfera, né, de minorias que já sofreram tanto com essas questões. E aí eu acho que o humor, isso é uma opinião pessoal, né? Não é uma área que eu posso usar para estar, que eu tenha que usar, ou que eu devo usar para estar reforçando isso. Particularmente falando, eu acho que não deve ser assim. Porém, eu acho que manter-se essas questões, eu acho que o mundo ele não tem esse peso, né? Apesar de pessoas enxergarem assim realmente, né? Que o humor tem esse peso de reproduzir dessa forma, como é que eu posso dizer, tão incisa, né? Que às vezes é comparada com um crime,
né? E eu acho que não é bem por aí, né? Você estava falando sobre essa questão do limite do humor. Eu acho que o limite do humor é o próprio humor, né? Se não tem graça, eu acho que não é o comediante tem que ter esse senso de não estar reproduzindo ou fazendo, né? Até porque uma coisa que acontece muito com as nossas piadas é que uma hora elas perdem a graça e a gente tem que jogar elas fora, né? Então eu falo de maneira geral sobre diversos aspectos, diversos assuntos. Então tem muita coisa hoje que o caminho que a sociedade tomou, né, e o caminho que a gente tem visto, a conscientização das pessoas, né, quanto isso tem crescido no nosso meio, eu não vejo hoje graça em certos tipos de piada, né? E por isso eu não faço produtos. Mas infelizmente, né, tem públicos para tudo, né? Sim. E é isso, eu penso assim, entende? Eu Não sei se você me acredito entendeu. que... Não, entendi, sim. Eu acho que não dá para colocar no humor uma responsabilidade, como se fosse uma função social. Porque Sim, eu acho que função social tem a escola de educar, né? Tem sim, a família, até mesmo a igreja. Então, se você coloca no humor uma carga, uma responsabilidade de educar as pessoas, você acaba fazendo com que a arte tenha uma função. Então, é muito perigoso quando você dá uma função social para a sim, arte, porque aí você acaba criando um utilitarismo para a arte. A arte, ela não precisa ter um porquê, ela não precisa ter um para quê, ela não precisa ter um valor educativo. O que tem que ter valor sim, educativo sim, é a escola, a família, a igreja. A arte não precisa disso. A arte existe por si só, né? Ela não tem uma função no outro. A função da arte está nela mesma e no seu valor estético. Então, às vezes, a gente quer criar por meio do humor, criar um discurso que é educar as pessoas, e isso acaba limitando muito a função do comediante, né? Então é importante entender que o humor ele não está a serviço de nada, né? A não ser a serviço do próprio humor. E aí eu acho interessante também observar que eu vejo o Juninho Brandão fazer isso, que é um processo de criar uma piada que ri de si mesmo. E Samuel também faz isso, né? é, Eu acho que isso é extremamente maduro e terapêutico, porque você acaba pegando elementos que que fariam com que a pessoa se tornasse inferior, né? Elementos que a sociedade inferioriza, que a sociedade ridiculariza, que a sociedade trata como menor. Você pega aquilo, transforma numa piada, colocando o próprio eu, né, no centro da piada, e isso acaba tendo um valor humorístico e talvez até terapêutico, porque você não está rindo de outra pessoa, você está rindo de si mesmo com outras pessoas, né? E sim, aí sim. eu acho que isso é muito diferente de você pegar e fazer uma piada só apontando o defeito de outras pessoas e expondo até pessoas da plateia mesmo, que estão ali para assistir. Né? O quanto isso Sim. é menor, né, do que quando você consegue ter a maturidade e o psicológico de fazer uma piada consigo mesmo, né? Eu acho isso muito avançado. E queria saber também o que vocês acham dessa diferença, desse conflito, dessa distinção entre rir dos grupos oprimidos e rir do opressor. Vocês Sim, sim. percebem essa diferença? Assim? A comédia, ela tem esse poder, né? Não sei se eu posso chamar de poder. Que eu não queria dar peso à comédia, mas eu falando que a comédia tem um poder, eu já estou dando peso. Então, a comédia tem essa força de você ridicularizar, né, o opressor, né? E, ao mesmo tempo, exaltar o oprimido. Uhum. Então, eu gosto muito dessa questão, porque isso, de uma certa forma, começa a levar as pessoas a terem uma reflexão, né? E eu acho que isso é maravilhoso. Eu gosto muito desse tipo de comédia em que a pessoa faz
com ela mesma, né? Com aquele campo de observação. Eu faço muito humor sobre evangelho, porque eu vivi 27 anos da minha vida dentro de uma igreja, né? Meus pais são pastores, hoje apóstolos, né? Eram pastores evangélicos. E aí eu vivi essa realidade, né? Essa realidade faz parte de todo o meu histórico do meu campo, como é que posso dizer, do meu campo observacional, não sei nem se existe essa palavra, mas é isso. E tudo aquilo que eu vivi, que eu observei, então hoje eu consigo falar isso com uma certa facilidade. E eu acho que isso é maravilhoso, você conseguir extrair humor de situações, talvez até que para você Traumática, né? no passado, né, lhe trouxe um peso, lhe trouxe, sei lá, uma angústia, para muita gente, uma depressão. A comédia ela é terapêutica, né? Sim. Então, você conseguir abstrair isso e extrair disso, né, o humor, eu acho isso fantástico e maravilhoso. Sim. E é isso que eu penso. E você, Bill, o que, é que você acha? Fala alguma coisa. Poxa, vai ficar A dizendo. melhor, a melhor parte, a melhor coisa de fazer comédia é isso mesmo. É você pegar seus traumas, tá ligado? E transformar em humor, e aí você supera. É a melhor parte, velho. E a que você falou também, vocês falaram de fazer a piada com o opressor, né? De que é bom. Só que meio que se o opressor se ofender, meio que é a mesma coisa, mesmo. Pra mim, meio que vira a mesma coisa, tá ligado? Tipo, você dá limite pro humor, é ruim por isso. Porque se você faz piada com a minoria e é uma coisa ruim, você fazer piada com o opressor achar ruim também, você meio que não vai poder mais, tá ligado? Uhum. A E acho questão que toda. o comediante meio que tem que se dar o limite dele e arcar com as consequências, tá ligado? Uhum. A Você Exatamente. faz questão o que você toda. quer, Responsabilidade, né? Exatamente. fala o que você quer. Sobre essa questão aí da piada do opressor é que o opressor ele nunca foi oprimido, né? Sim. Então Ele está num lugar de privilégio. é muito bom é muito fácil você reclamar quando você está nessa posição social, né? Ele já é Mas favorecido, né? exatamente, mas agora quando você reclama a partir do momento que você já sofreu com isso, a partir do momento que você já, né, foi discriminado, já rolou um preconceito, né? Então eu acho que isso tem um peso de reflexão muito maior, um peso que precisa ser dialogado com muito mais intensidade. Porque não é porque você fala de um assunto que meio que não pode, né? Que você tá fazendo piada sobre a minoria. Aqui no caso da piada de Samuel, era uma piada sobre drogas, E mas sobre mim, que o usuário, o alvo da piada era um homem branco e rico, tá ligado? Que meio que tá no topo. Meio que é o é, é, a, opressor. é a figura do opressor A e, figura do e, opressor, clara. e no final das contas a piada foi sobre É, mim, foi mas a direcionada galera, a mim. mas a Só galera que aí puxou pra questão social que, tipo, não foi o alvo da piada, tá ligado? mas eu não deixo de entender também a força da identificação que uma piada pode produzir nas pessoas, Uhum. tá? Então, assim, a piada pode sim, a piada, aliás, ela tem esse dever também de gerar uma identificação nos ouvintes. Uhum. E aí, muitas pessoas, talvez que já enfrentaram essas questões, né, da dependência química, ou de uma certa forma tiveram família, parentes envolvidos nisso, né? Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso papo. É um assunto muito legal, assim. Eu estudei o riso, né, no mestrado e na graduação. Eu estudei o riso na literatura infantil, o humor cômico subversivo. E aí, uma das categorias que eu criei para analisar as obras da literatura infantil foi o humor, foi a subversão mesmo, né? Que é justamente esse humor que faz uma inversão das relações hierárquicas. E aí esse humor acaba tendo um potencial muito grande de criar uma nova narrativa. A gente tem a oportunidade de escrever uma nova história pela via do humor também, da comicidade. E isso é muito interessante, é muito legal, é o tipo de humor que eu consumo e que eu gosto de assistir, de consumir.
É um humor que inverte as relações de poder, de hierarquia, e que acabam gerando também uma espécie de crítica social muito promissória, né? Muito bem-vinda para a nossa sociedade. A gente precisa de uma pluralidade na confecção do humor, né? A gente precisa de uma pluralidade de pessoas que façam um humor mais pesado, de pessoas que façam um humor mais crítico, de pessoas que façam um humor mais de bobeira, simplesmente, de, né, coisas mais infantis, talvez. E eu acho que essa pluralidade que faz o humor ser tão rico, né? E tão especial. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, dizer que eu amei bater esse papo. E a gente vai continuar conversando sobre isso sempre que a gente tiver a oportunidade. Não esquece de dar seu like, de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu, Dai. Tchau, tchau. Valeu, Dai. Valeu. Tchau. Pois.